Olá, eu sou a Bruna Bittencourt, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Se você também gosta de arquitetura, é amante da parte da arquitetura, assim como eu, fica nesse canal, se inscreve aqui que todos os conteúdos que vão sair são voltados a esse assunto. Bom, hoje nós vamos falar sobre a tão polêmica casa do Big Brother. Você já reparou que a casa do BBB nunca é tranquila? Ela é cheia de cor, estímulos, objetos, brilho, informação visual por todos os lados. E isso não acontece por acaso. Nada ali é decorativo no sentido inocente. Hoje eu quero te mostrar que a casa do Big Brother Brasil não é apenas um cenário. Ela é uma ferramenta psicológica, uma arquitetura pensada para provocar emoções, acelerar conflitos, gerar tensão, desejo, comparação e comportamento. E aqui entra um ponto fundamental: a casa do BBB não é neutra e nem poderia ser. Na psicologia ambiental, a gente entende que o ambiente influencia diretamente o comportamento, o humor, o nível de estresse e até a forma como tomamos decisões. No BBB, essa influência é intencional. A casa é pensada para manter o corpo em alerta, a mente estimulada e as emoções sempre à flor da pele. E a pergunta que fica é: como a arquitetura consegue influenciar tanto as pessoas a ponto de mudar o jeito que elas pensam, sentem e até agem? Vamos analisar isso juntos, olhando para a casa atual do Big Brother 26 e para o padrão que se repete em todas as edições. A casa do BBB 26 parte de um conceito muito claro: sonhos e devaneios. Dinheiro, fama, amor, beleza, eternidade, aventura. Isso já nos diz muito. Quando um espaço é construído a partir de desejos, ele deixa de ser neutro. Ele passa a estimular constantemente o imaginário das pessoas que vivem ali dentro. E no BBB, isso é potencializado porque não existe pausa, não existe silêncio, não existe fuga do ambiente. Os participantes veem essa referência o dia todo, todos os dias. A sala principal é o melhor exemplo disso. Verde profundo, dourado, símbolos de cifrões, moedas gigantes, referências direta à riqueza. Tudo ali comunica uma mensagem muito clara: o prêmio está sempre presente. A sala traz detalhes que, arquitetonicamente, são extremamente simbólicos. As mesas de centro e as joias expostas. As mesas deixam de ser apenas mobiliários e funcionam quase como vitrines. Dentro do vidro, maços de dinheiro ficam expostos, visíveis o tempo todo. Já os aparadores em vidro exibem joias e reforçam ainda mais essa narrativa de riqueza, desejo e conquista. Nada está guardado ou escondido. O dinheiro e os objetos de valor estão no centro da convivência, onde todos circulam, conversam e se observam. Arquitetonicamente, psicologicamente, isso gera um foco extremo no objetivo final: o aumento da competitividade e a sensação constante de urgência. Uma forma clara de manter o sonho do prêmio constantemente presente, quase como uma pressão silenciosa. O objetivo está ali, à vista, o tempo todo. É como se o espaço dissesse: lembre-se por que você está aqui. Esse tipo de estímulo reforça comportamentos mais estratégicos, mais calculados e muitas vezes mais duros. Arquitetura que vira estímulo psicológico. Na cozinha, a divisão entre VIP e Xepa torna uma arquitetura quase cruel. De um lado, o VIP, cores, imagens de alimento que remetem à abundância, estímulos visuais, sensação de fartura. Do outro, a Xepa, preto e branco, ausência de cor, menos estímulos, menos prazer visual. É a mesma arte, mas em preto e branco, esvaziando visualmente a ideia de fartura. O preto e branco comunica escassez, tristeza, desconexão. O colorido comunica vida, prazer, desejo. E aqui entra um ponto fundamental. Mesmo com quantidades de comidas diferentes, todos compartilham a mesma mesa. Isso faz com que quem está na Xepa, com menos comida, observe o VIP de muito perto. E o mais interessante, essa divisão não é só funcional, ela é emocional. As pessoas da Xepa veem todos os dias aquilo que não podem ter. Isso gera frustração, comparação, ansiedade e até conflitos indiretos. A arquitetura transforma a desigualdade em convivência forçada, e isso amplifica o impacto psicológico do jogo. Já nos quartos,
Cada um representa um estado emocional diferente. No quarto do grande amor, com tons que vão do rosa ao vinho e elementos como corações e cupidos, estimula vínculo, proximidade e sensibilidade emocional. Esse quarto trabalha o afeto, a intimidade e a vulnerabilidade. O quarto da eternidade, com azul profundo, ampulhetas, símbolos do infinito e relógios, ele fala diretamente sobre o tempo, sobre permanência, memória e o desejo de deixar marca. Favorece introspecção, reflexão e estratégias mais longas. Em um jogo onde tudo é passageiro, esse ambiente traz a ideia de algo que ultrapassa o agora. O quarto sonho de voar, com tons suaves e elementos lúdicos, tende a estimular criatividade, ideias fora da caixa, impulsividade. Aqui, o discurso é liberdade. As nuvens, os tecidos leves e as figuras flutuantes criam uma atmosfera de suspensão, quase sem peso. O piso, que simula uma vista aérea, reforça a sensação de distanciamento da realidade, como se o participante estivesse observando tudo de cima. Nada disso garante comportamento, mas direciona estado emocional. A arquitetura não manda, ela sugere, e o cérebro humano responde. E tem ainda um detalhe fundamental que muitas vezes passa despercebido, mas pesa muito no psicológico dos participantes: a divisão das camas. Intencionalmente, o número de camas é menor do que o número de participantes. Isso faz com que eles precisem revezar entre cama e chão ou dividir até camas de solteiro, onde o espaço é ainda mais limitado que uma cama de casal. Arquitetonicamente, isso gera desconforto físico. Psicologicamente, gera tensão, invasão de espaço pessoal e desgaste emocional. O quarto, que deveria ser um lugar de descanso e recomposição, vira também um espaço de negociação, conflito silencioso e exposição. Dividir cama, dividir cobertor, dividir espaço íntimo com alguém que você mal conhece ou até com alguém com quem você está em conflito, fragiliza intimamente e gera irritabilidade. A privação de conforto somada à privação de sono impacta diretamente o humor, a paciência e a forma como essas pessoas se posicionam no jogo. Mais uma vez, não é aleatório. A arquitetura cria o cenário perfeito para o cansaço, o atrito e a intensificação das emoções. E nessa edição, isso já ficou tão evidente que virou pauta entre eles, prova de que o espaço também joga. O corredor que leva ao quarto do líder é um dos exemplos mais explícitos da arquitetura narrativa nessa edição. Ele representa o sonho da fama. Rebatedores dourados, flashes piscando, silhuetas de fotógrafos, câmeras e um tapete vermelho criam a sensação de uma chegada triunfal, quase cinematográfica. Antes mesmo de entrar no quarto, o participante já é colocado simbolicamente no lugar de uma celebridade. A arquitetura prepara o corpo e o ego para esse papel, e é o percurso pensado para inflar a sensação de conquista e poder. E isso não fica restrito ao espaço. Ao longo de várias edições do programa, já foi possível observar como essa sensação de poder do líder se reflete diretamente no jogo. O ambiente potencializa posturas mais dominantes, decisões mais rígidas e, em alguns casos, comportamentos que acabam sendo mal interpretados pelo público. Ou seja, o espaço não apenas celebra a liderança, ele também amplifica seus efeitos. Dependendo de como o participante incorpora esse papel, essa arquitetura de exaltação pode fortalecer sua imagem ou se transformar em um fator de desgaste, tanto dentro da casa quanto fora dela, na percepção de quem assiste. Mais uma vez, a arquitetura não é neutra. Ela molda comportamento, discurso e até a narrativa pública de quem ocupa o espaço. O banheiro representa o sonho da beleza e do autocuidado, mas também dialoga com a ostentação. Predominantemente rosa, com metais dourados, ele mistura spa e cenário de camarim. A banheira dourada vira banco, a bancada de mármore rosa iluminado vira protagonista e os espelhos multiplicam a imagem de quem passa por ali. Elementos artísticos, como bocas douradas, reforçam a estética de desejo e vaidade. Esse espaço conecta diretamente com o discurso da sala: riqueza, imagem, aparência e exposição. Até o autocuidado aqui é espetáculo. E na minha leitura, esse talvez seja um dos ambientes de convivência mais difíceis da casa. Arquitetonicamente, estamos falando de um único banheiro compartilhado por muitas pessoas. Um espaço que em qualquer casa é associado à intimidade,
ao recolhimento e ao cuidado individual, mas que no BBB perde completamente esse caráter. Muitas pessoas querem tomar banho ao mesmo tempo, escovar os dentes, se arrumar, disputar espelhos, bancadas e tempo. O que deveria ser um momento de pausa vira mais um ponto de tensão, espera e exposição. Psicologicamente, essa falta de privacidade constante gera desgaste. Não existe descanso emocional, nem sequer nos rituais mais básicos do dia a dia. Mais uma vez, nada é inocente. Ao retirar a intimidade até do banheiro, a arquitetura reforça o estado permanente de vigilância, convivência forçada e estímulo emocional contínuo. A academia é um espaço muito importante da casa. Esse ambiente vai muito além da atividade física. É nela onde eles conversam sobre o jogo. Nessa edição, ela assume um papel simbólico muito forte ao homenagear atletas olímpicos, trazendo relíquias, troféus e referências reais de superação. Esse espaço cria uma associação direta entre o corpo, disciplina e conquista. Além disso, o painel tático e a forma como o espaço é usado para as conversas estratégicas reforçam algo importante. Não é só um lugar de exercício, é também um espaço de jogo, estratégia e resistência mental. A área externa é quase um território de fantasia. Ela mistura paisagens que não coexistem no mundo real. Deserto, geleira, praia e até referências ao espaço sideral. Essa mistura proposital cria uma sensação de deslocamento, como se cada espaço fosse uma experiência diferente dentro do mesmo lugar. Ela traduz o sonho da aventura, da travessia, do desconhecido. Elementos lúdicos, como o sol em forma de laranja, barquinhos de papel, astronautas, surfistas, animais e figuras fantásticas, constroem um cenário imaginativo que contrasta com a tensão do jogo. Outro ponto fundamental é a iluminação. No BBB, a luz é branca, intensa e constante. Eles não escolhem quando irão acender ou apagar. Tudo isso é programado pela produção. Isso mantém o corpo em estado de alerta, interfere diretamente na produção de melatonina, no sono, no descanso e no humor. Somado a isso, espelhos em excesso, ausência de janelas reais, perda de noção de tempo. Tudo isso gera desorientação, irritabilidade e cansaço emocional. É o oposto de uma casa pensada para acolher. Agora que a gente já conheceu a casa do BBB 26, ambiente por ambiente, dá para entender uma coisa muito importante. Nada disso é exclusivo dessa edição. Esse tipo de arquitetura não começou agora. Ele se repete com variações em todas as casas do BBB. Independentemente do tema de cada edição, existe um padrão que se mantém: excesso de informação visual, pouco espaço de respiro, mistura intensa de cores, texturas e estilos, e estímulo contínuo. Isso caracteriza uma arquitetura maximalista e intencionalmente caótica. E por quê? Porque o caos emocional faz o jogo andar. Gera conflito, gera atrito, gera narrativa. A casa do BBB não foi feita para relaxar, ela foi feita para provocar. Bru, mas essa quantidade de cores tem necessidade? Sim, elas não estão ali apenas para diferenciar espaços. Elas estão ali para regular emoções, energia e comportamento. Na arquitetura, cor nunca é neutra. Ela atua diretamente no sistema nervoso, influenciando humor, atenção, nível de excitação e até tomada de decisão. Tons quentes, vibrantes e contrastes tendem a manter o cérebro em estado de alerta. Eles aumentam energia, movimento e estímulo, mas quando usados sem pausa, também aumentam irritabilidade, impulsividade e cansaço mental. Tons mais profundos e frios convidam à introspecção e à reflexão, mas em excesso ou combinados com privação de descanso, podem gerar melancolia, isolamento, retraimento emocional. Já a ausência de cor, como preto e branco, não é neutra. Ela comunica escassez, contenção e perda de prazer visual, afetando diretamente o humor e a percepção da experiência no espaço. No BBB 26, essas escolhas são levadas ao limite. As cores não equilibram, elas tensionam, elas não acolhem, elas estimulam. O resultado é um ambiente que mantém os participantes emocionalmente ativados o tempo inteiro. Esse uso intenso da cor não é um erro de projeto, é uma estratégia. A casa precisa manter as emoções em movimento para que o jogo aconteça. E quando tudo isso acontece de forma repetitiva, todos os dias dentro de um confinamento, o impacto se multiplica. A casa passa a influenciar o jogo. Ambientes que estimulam ostentação reforçam competitividade. Espaços que criam escassez aumentam frustração e comparação.
Iluminação constante e artificial interfere no sono, no descanso e na regulação emocional. Participantes mais cansados tendem a reagir mais no impulso. A arquitetura não decide o jogo, mas ela cria o clima onde o jogo acontece. Mas o que isso significa para a arquitetura? Esse é um ponto mais importante. A casa do BBB prova, de forma muito clara, que a decoração nunca é neutra. Mesmo quando a gente não percebe, o espaço está nos afetando o tempo todo. No reality, isso é feito de forma estratégica. Na vida real, muitas vezes, fazemos sem perceber e pagamos o preço com ansiedade, estresse e desconforto. O grande ponto é entender que a casa do BBB funciona porque ela foi criada para isso, para estimular, tensionar, provocar e manter tudo em movimento. Em uma casa real, a lógica é outra. Ambientes precisam oferecer pausa, previsibilidade, sensação de apoio e acolhimento. Cor, estímulo e personalidade são bem-vindos, desde que exista equilíbrio. Quando não existe respiro, o espaço deixa de cuidar e passa a cobrar. Esse tipo de ambiente pode até ser interessante para um cenário, para um hotel temático ou para um espaço de entretenimento temporário, mas como lar, ele se torna cansativo. Uma casa precisa de pausa visual, acolhimento, sensação de proteção, coerência emocional. Excesso de estímulo a longo prazo desgasta. O grande aprendizado do BBB não é copiar a estética, é entender a intenção por trás dela. Sim, cores são importantes. Sim, personalidade é essencial, mas tudo precisa de medida, coerência e verdade. Quer cor? Ótimo, mas escolha as cores que conversem com o seu ritmo de vida. Quer estímulo? Perfeito, mas crie espaços de descanso emocional também. A arquitetura boa não é a que impressiona, é a que sustenta o cotidiano. Como arquiteta, o que mais me chama atenção na casa do BBB 26 é como ela usa o espaço para direcionar comportamento. Tudo ali remete à fama, ao dinheiro, ao desejo de vencer. E quando você vive dentro disso todos os dias, isso molda suas decisões, suas reações e até suas relações. É uma arquitetura extremamente inteligente, mas não necessariamente gentil. E isso nos ensina algo muito importante. Nem tudo que funciona para o espetáculo funciona para a vida. Projetar uma casa é, antes de tudo, projetar estados emocionais. E isso exige responsabilidade, sensibilidade e intenção. Agora eu quero saber de você. Você conseguiria morar em um ambiente como o da casa do BBB? Ou sente que isso te deixaria cansado, ansioso, sobrecarregado? Me conta aqui nos comentários e se você gosta desse tipo de análise, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a arquitetura vai muito além do que a gente vê, ela mexe com o que a gente sente.